Olá, meu nome é Juan, vou estar apresentando para vocês a proposta de projeto que consiste na construção de um capacete para ventilação não invasiva, nomeada Amazônia, que faz uma referência clara a pulmões do planeta por emitir parte do oxigênio que a humanidade utiliza, além do fato de que essa tecnologia ainda não foi nacionalizada e a Amazônia é um patrimônio brasileiro. Temos 6 responsáveis no projeto, sendo 5 pessoas recém-formadas pela Universidade Federal da ABC e uma professora que será a nossa representante científica, pró-reitora de pesquisa, e ela nos ajudará na parte da institucionalização dessa tecnologia. Os objetivos desse projeto consistem na criação de um capacete hiperbárico, bem dizer, é um sistema fechado que promove a ventilação não invasiva em pacientes em quadro leve e moderado de síndrome respiratória aguda. Então, é uma alternativa à intubação. Nem todos os pacientes acometidos pela síndrome respiratória aguda, que é uma complicação da infecção por Covid-19, nem todos esses pacientes precisam ser submetidos aos ventiladores. Tá? Ainda isso está em debate no momento, pois em Nova York 80% dos pacientes sob ventilação vieram a óbito. E alguns médicos de lá estão optando por não utilizar mais os ventiladores no caso da terapia intensiva desses pacientes. Então há uma viabilização e há uma tendência de utilização de tecnologia CPAP e tecnologia de ventilação não invasiva. Esta principalmente por dificultar a dispersão de aerosóis por compor um sistema fechado. Bom, a gente quer seguir 7 objetivos, estamos tratando como pontos focais, e em ordem de importância queremos que o projeto seja comercializável, pois ele deve atender os hospitais, e sabemos que a universidade não consegue produzi-los em larga escala, tá? Então a condição para que eles possam ser entregues ao ambiente clínico é que os arquivos de projeto permaneçam em domínio público, ou seja, eles devem ser open source. Então a empresa, antes de firmar um contrato conosco, deverá se comprometer a abrir todo o projeto para que outras empresas, outras universidades possam ter acesso e entregá-lo aos hospitais. Deve atender viabilidade clínica e tecnológica, obter um baixo custo em relação aos ventiladores que já estão sendo empregados atualmente, deve ser altamente reprodutível, ou seja, caso seja produzido em larga escala, ele deve atender todos os parâmetros preconizados em protocolos internacionais e também atender todos os requisitos essenciais de segurança e eficácia que a Anvisa submete a todos os equipamentos classe de risco que são aplicados no ambiente hospitalar, além de ser facilmente esterilizável. Existe uma justificativa clínica por trás de todo esse projeto. Ele serve como uma prevenção à síndrome respiratória aguda e torna-se uma alternativa à intubação em casos menos severos de insuficiência respiratória. Tá? Eu não vou estar lendo essas justificativas aqui para vocês, mas o nosso principal objetivo é permitir o uso direto na linha de gases, dispensando o uso de um ventilador, de um CPAP ou BiPAP, que são tecnologias mais caras e não muito acessíveis em regiões mais pobres e em regiões mais carentes. Tá? A 7ª justificativa é interessante também. Opa, tampou aqui. O uso desses capacetes evita a intubação em 54% dos pacientes com síndrome respiratória aguda. Então, talvez não seja necessário intubar todos os pacientes que apareçam com um quadro mais severo dessa condição clínica. Né? A gente sabe que a síndrome respiratória ela se caracteriza como uma doença grave, né? É uma lesão pulmonar aguda causada por dano alveolar difuso. Tá? Então a gente tem surgimento de edema, tem aumento da permeabilidade de membrana alveolo-capilar, essa permeabilidade vai ocorrer extravasamento de proteína plasmática, enfim, vai surgir pneumócito tipo 2, e aí, talvez seja essa a justificativa pela qual os médicos em Nova York estão abdicando dos ventiladores, porque muito provavelmente o ventilador pode estar danificando o parênquima por conta da pressão que é exercida nos pulmões para a ocorrência das trocas gasosas. Então,
A gente está buscando criar um dispositivo que envie pressão positiva constante, sem variações bruscas ao paciente. Talvez isso não seja tão lesivo. Tá? Existe uma demanda clara por ventiladores. Hoje o Brasil comprou 14 mil, né, já totalizou a compra de 14.100 ventiladores adquiridos para fortalecimento da rede pública, com investimento de 660 milhões de reais aproximadamente. A gente tem um custo médio de 46 mil reais, tá? E um capacete importado desse pode estar chegando aqui no Brasil por volta de 2 a 2.500 reais, já somados os impostos. A gente quer trabalhar com preço estimado nessas condições, ou limitado a R$ 1.500, R$ 1.700 por unidade, vai depender do custo de produção, isso também levando em consideração que o lote possua 100 unidades, ou seja, vai ser um custo de 1.500 para 100 unidades, cada uma vai custar 1.500. Em termos de planejamento do projeto, a gente está trabalhando com 3 cenários, sendo o financiamento no primeiro cenário viabilizado por agências de fomento à pesquisa, o segundo cenário por crowdfunding, e o terceiro cenário é o financiamento privado. No regime de concessão, todas as empresas que vão receber esse projeto devem ter autorização de funcionamento, PPF classe 3, ISO 13485, com um sistema de gestão da qualidade integrado à empresa, que são os requisitos mínimos para que possamos colocar qualquer tipo de tecnologia de risco no ambiente clínico. E a partilha de royalties, por ser um projeto social, ela deve ser revertida em 75% para centros sociais de captação de recursos ou por meio de doação de alimentos, enfim. No cenário 3, que é um caso particular, no caso financiamento, por ser inteiramente privado, todo o capital ele tem que ser recuperado pela empresa, neste caso, e a forma mais justa que o grupo acredita no tocante à reversão dos lucros é que este lucro seja pelo menos dividido pela metade. Então acreditamos que possamos cumprir com a nossa proposta de ser um projeto open source e reverter parte desses lucros para ajudar a maior quantidade de hospitais e medidas de contenção dessa crise humanitária que está acometendo o país e todo mundo. Tá bom? Aqui as referências